Bem-vindos ao podcast Sincera Demais. Eu sou a Malu Marques e tô muito feliz em te ter aqui. Hoje nós iremos falar de um tema que fazia tempo que eu não falava: homens. Quase todos os meus episódios mais ouvidos, se eu for fazer top 5, 3 vão ser falando de homem, né, suas safadas, que eu sei. Então assim, pega na minha mãozinha, porque o episódio de hoje, vocês se preparem. Pra quem não me conhece, eu me chamo Malu Marques, eu crio conteúdo aqui pra essa plataforma que você pode estar vendo no Spotify, que aí é o meu podcast, ou no YouTube, que é meu canal, mas o meu podcast também está no YouTube. Você também pode me encontrar no Instagram, MaluMarQSS, ou no TikTok, BMYArt. No Instagram você vai conhecer um pouco mais sobre mim, sobre meus hobbies, sobre quem eu sou, e no TikTok você vai ver mais a Malu que fala sobre livros. Vocês já leram no título, mas assim, confia em mim. Se o não é o suficiente, vá atrás da humilhação. Gente, como assim? Você está falando pra eu me humilhar pro homem? Tô. Exatamente. Você tá ouvindo tudo certo. Gente, de verdade, eu sou a pessoa que acredita que se o fundo do poço que você tá ainda tá raso, vai mais fundo. Sempre pode ir mais fundo. Então assim, se o cara já te deu todos os sinais possíveis de que ele é péssimo, ele é um ser humano terrível, ele não é um bom partido, e você ainda não está satisfeita, vá atrás da humilhação. Às vezes, e aqui eu tô falando de verdade, gente, eu não tô sendo irônica, às vezes só o não, só o silêncio, só o ser tratada mal, não é o suficiente pra gente entender. Então, minha filha, vá atrás de se humilhar. Se humilhe até você estar com tão pouca dignidade, até você estar com tanta vergonha, que ou você supera ou você morre de vergonha. Nossa, Malu, mas... Não, gente, mas eu tô falando de verdade. Eu não tô brincando com vocês. Sei que às vezes eu sou irônica. Teve um cara... Gente, eu tinha 14 anos. Tá... Maluzinha. Gente, eu nem lembro. Acho que eu tinha acabado de beijar na boca a primeira vez. Gente, eu fiquei apaixonada, não sei o quê. Pra eu conseguir superar esse cara, eu precisei me humilhar tanto... Que às vezes, hoje, eu com 20, eu olho pra trás e eu fico assim, meu Deus, Malu. Ok, eu era uma criança de 14 anos, mas você pode ser uma adulta de 25 e tá precisando se humilhar. As pessoas são como elas são. As pessoas, elas dão sinais, as pessoas, elas demonstram. As pessoas, elas não são o que elas falam, elas são o que elas são com as atitudes dela. Se tudo que esse cara já fez por você não é o suficiente pra você entender que não dá mais pra ficar com ele, não dá mais pra transar com ele, não dá mais pra ficar com ele, não dá mais pra namorar ele, não dá mais pra casar com ele, minha filha, vai atrás da humilhação. Se humilha. Pede pelo amor de Deus, ou corre você atrás, chama ele pra sair, ver como ele reage. O que eu quero dizer é que, às vezes, o nosso coração tá tão... Não só gostando daquela pessoa, mas às vezes tá tão apegado, tá tão firme nessa relação... Ou, gente, e nem tô falando relação namoro, eu tô falando às vezes um ficante, tá? Todas as vezes que eu me humilhei mesmo foi com ficante. Às vezes a gente tá tão confortável onde a gente tá, que o não da pessoa, você acha que não é bem isso. Então, ela te trata mal? Não, às vezes ela só tá num dia ruim. Ele demorar um dia pra te responder? Ah, não, é porque com certeza acabou a bateria. Ah, não, é porque com certeza ele ficou sem sinal o dia inteiro. Ele marcar de te ver e te dar um bolo? Ah, não, mas é porque provavelmente o carro dele estourou o pneu bem aqui na rua da minha casa. Se mesmo ele sendo um babaca, não tá sendo o suficiente pra você superar, se humilha. E eu tô falando isso na moral, porque o buraco sempre pode ir mais fundo. O buraco sempre pode ir mais pra baixo. E você precisa sair dessa. E às vezes não é sua amiga bloqueando por você, não é você deixando de seguir. Às vezes isso, minha filha, vai te dar só mais fôlego pra falar agora que eu parei de seguir que ele vai voltar. Não é assim que funciona. Mas é importante que você se coloque num lugar também de dizer chega. Então, por exemplo, assim, eu vou até ali. Eu vou me humilhar até aquela parte. Dali pra cima, meu filho, aí já é não. Aí eu vou falar não. Porque assim, tem coisas que as atitudes mostram. Tem coisas que a gente já sabe. Mesmo a pessoa não rejeitando a gente sabe que a gente tá sendo rejeitada. Mesmo a pessoa não respondendo há dias ou, sei lá, te tratou mal, marcou com você e não foi, ficou com alguém na sua frente, sabe essas coisas assim? Mesmo assim, você arruma desculpa. Mesmo assim, você quer tentar justificar o que a pessoa fez, sendo que nem ela tá tentando se justificar, você tá entendendo? É você que tá tentando justificar as ações dela. Então, nossa, vocês tiveram sexo casual, mas se falam, no dia seguinte ele não mandou nada, sumiu. Ah, não, mas ele deve estar ocupado. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso já é o suficiente. Ah, não, Malu, eu ainda quero tentar. Tente mesmo. De verdade, ele te tratou super mal, ele tá sendo um otário, mas não é o suficiente ainda pra você abrir o olho, tá tudo bem. Vai até onde você colocar o limite.
Se ele tá colocando limite pra você não é o suficiente pra entender, coloque você o limite. Então fala assim, tá, eu vou tentar chamar ele de novo. Se ele demorar pra me responder de novo, aí chega pra mim. Ou sei lá, vou ligar pra ele 2 vezes. Se ele não atender, aí acabou pra mim. Ou, vou chamar ele pra vir aqui em casa. Se ele for um babaca de novo, se ele me der um bolo de novo, aí acabou pra mim. E por que você tá falando no sentido da humilhação? Porque quando a gente já sabe que a gente tá sendo rejeitada e mesmo assim a gente continua tentando, é humilhante. É a humilhação. Só que às vezes você vai precisar passar pela humilhação pra superar essa pessoa. E aí, gente, tá tudo bem, sabe? Vamos deixar, às vezes, um pouco de ser orgulhosa e vamos entender que é isso. Se for pra você ficar inventando desculpa por anos, minha filha, se humilhe o suficiente pra você ficar com tanta vergonha que você não... Que você fala, gente, eu tô com tanta vergonha que agora, assim, eu não quero nem mais respirar no mesmo ambiente daquela pessoa. Chega! Agora, ouça tudo que eu tô falando e filtre... Eita! Ouça o que eu tô falando e ponha um filtro pra sua vida. Porque, amiga, aqui, eu tô falando pra você atrás da humilhação, mas tem coisas que também, né, já é demais. Eu não vou dar exemplo porque todo mundo sabe o que faz, todo mundo aqui é responsável. Se você tá ouvindo o que eu tô falando, você tem que ter, no mínimo, aí, uma idade suficiente pra entender o que eu tô falando. Então, assim, tá responsável pelas suas ações. Só que não são todas as relações que você vai se humilhar. Sério, às vezes a gente precisa. Às vezes a gente só supera quando chega no fundo do fundo mesmo. Tipo, se você cavar mais, aí já vai ser assim, ó, o núcleo da Terra. Aí você vai morrer, porque aí você já vai começar a se queimar do núcleo da Terra. Mas tem vezes, miga, que um pouco que você caiu já é o suficiente. O tropeço já é o suficiente. Às vezes você tem que ir muito fundo. E às vezes você vai ver o buraco de longe e você já vai fugir dessa relação. Então, esse episódio talvez ele fique até um pouco curto, porque 8 minutos e eu já falei tudo que eu queria falar. Mas assim... Tem vezes que realmente a humilhação, você só supera depois que se humilha tanto. Você só supera depois que sua dignidade foi pro ralo. Você só supera depois que você tomou 5 bolos dessa pessoa e você percebe que, nossa, acho se eu fosse chutar que ele não quer me ver não, hein? Mas tem vezes, miga, que no primeiro bolo você já vai embora. Na primeira grosseria, na primeira vez que ele demorar pra responder, ai, gente, eu não tenho paciência. Olha, eu já dei tanto corte. Tipo, na moral, de tipo assim, olha, não tô gostando do jeito que você tá me tratando, tá? Não tá mais fazendo sentido pra mim. E é legal, porque às vezes você fala isso pra pessoa e ela, tipo, nossa, é verdade, eu tô demorando pra te responder, foi mal, vou prestar atenção nisso. Ou às vezes, minha filha, ele também nem vai te responder e isso já é resposta suficiente. Então, saiba aonde merece a sua humilhação. Porque quando você se humilha, sua dignidade também, ó, vai junto, tá? Inclusive, às vezes, sua autoestima. É complicado. Mas, às vezes, você só sai do fundo do poço depois que você cavou tanto que você cansou de cavar. Só cuidado pra nem todas as relações você achar que você tem que chegar até o fundo. Porque senão, amiga, uma hora seus braços vão cansar e você não vai mais conseguir sair daquele lugar. Olha, nossa, essa metáfora foi muito boa, né? O que eu quero dizer é que, assim... Nem todas as relações merecem que você vá até o seu fundo do poço, até o seu limite, até o seu esgotamento mental, espiritual e físico. Tem relações que sim. Tem relações que vai mesmo, tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente tem que engolir o orgulho e ir com tudo. Mas tem coisas que não. Tem vezes, amiga, que se você continuar cavando sempre, se você sempre se humilhar, uma hora não vai sobrar nada de você. Uma hora, quem é você? Uma hora você vai se olhar e falar assim, eu não tenho mais autoestima, eu não tenho mais dignidade, eu não me amo mais, não sobrou nada. Eu não tenho nem mais nenhum hobby. Entenda até onde vale a sua humilhação e até pra quem vale a sua humilhação. Porque ninguém merece a sua humilhação. Então entenda que a humilhação não tá sendo pra pessoa, tá sendo pra você. E se lembre, se você decidir se humilhar, tipo assim, ó, já tô com não... Mas também já tô na bosta. Vou me humilhar um pouco. Coloca o limite da humilhação também, minha filha. Coloca ali, ó, o teto. Então, beleza, eu vou subir mais um pouco, mas chegou aqui, ó. Aqui, ó, acabou pra mim. Ó, e isso aqui pode ser pra amizade também. Pode ser, talvez, pra relações familiares. Você que sabe, coloca na sua vida. Esse episódio ficou mais curto, mas é porque, pra quem ouviu o episódio anterior, errei, que bom, que inclusive eu amei esse episódio, eu tô gravando no mesmo dia. Sim, faz tipo 20 minutos que eu gravei o último episódio e aí eu tô vindo aqui gravar mais um. É a primeira vez que eu gravo 2 episódios no mesmo dia. Então não vai ter ponto alto e ponto baixo da semana, porque eu já meio que falei naquele outro. Mas assim, uma coisa legal que aconteceu essa semana é que eu tô reassistindo Grey's Anatomy com a minha mãe e tá sendo muito legal. E outra coisa legal também que aconteceu, eu e meu pai, esses dias a gente saiu pra levar minha cachorra pra passear, a gente ia levar só aqui na frente da minha casa. Só que a gente acabou dando uma volta, tipo... Nossa, a gente deve ter ficado, de verdade, 1 hora rodando, assim. A gente foi pra vários lugares e foi tão gostoso. Tava um clima, tipo, ameno, não tava nem tão quente, nem tão frio. Nossa, foi uma delícia, fiquei muito feliz. Espero que tenham gostado desse episódio. Ele deve ter ficado o quê? Com uns 10 minutos no máximo. Mas assim...
Às vezes, em 10 minutos a gente já fala tudo, não é? Não se esqueça de me seguir aqui, colocar o seu comentário, o que você achou desse tema, se você concorda, se não. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!